Boa noite a todas e todos. Vamos dar continuidade à disciplina Comportamento Organizacional. Hoje a gente começa falando de comunicação organizacional. E aí eu uso uma frase do Caetano, né? Tempos difíceis ou não. Caetano gosta muito de falar ou não. Tempos difíceis, por que tempos difíceis? Né? Ou por que ou não tempos difíceis? Aqui tem uma foto que ilustra um pouquinho o que eu estou falando. Aqui é um museu lá em Amsterdã. Eu tive até nesse museu. Tive até uma foto lá desse quadro, que é o quadro Ronda Noturna, o quadro mais famoso de Rembrandt, quadro enorme. E vocês podem ver uma obra clássica. E os alunos, né, as crianças, os adolescentes que foram lá visitar, todos eles olhando o celular, ou seja, ao invés de estar admirando a obra, estão olhando o celular. Aí você pode dizer, mas eles podem estar consultando sobre a obra. Pode, é possível, mas eu imagino que seja pouco provável. Né? O que acontece hoje é que a comunicação, a tecnologia facilitou demais o processo de comunicação. E o que no início muita gente saudava como algo extremamente positivo. Assim, agora as coisas vão evoluir para um nível, vamos para o nirvana. Você dá acesso, que você tem a comunicação rápida, democrática, no qual todo mundo pode se expressar. Então, isso é o paraíso, isso é a oitava maravilha do mundo. Realmente, poderia ser. Por isso que eu digo, né? Ou não, também pode não ser. Porque o que acabou acontecendo não foi muito o que os estudiosos imaginavam. Né? Essa questão da democratização da comunicação, das redes sociais, né? Da disseminação, todo mundo podendo falar online, com a plateia sendo enorme, né? Você pode ser retweetado, você pode ter suas postagens repassadas, tornar-se alguém popular ou ter seus 15 minutos de fama, graças à democratização da comunicação. Só que veio um pequeno contratempo, né? A gente pode chamar assim, pós-verdade. E eu gosto muito dessa tirinha aqui, porque reflete demais a realidade de hoje e a dificuldade da comunicação, que era para ser um instrumento de facilitação da comunicação, ela criou uma série de transtornos. Né? E aqui você tem aqui o rapaz, amigo, essa notícia é fake news. E o cara fala, não importa, ela é conveniente para mim. Gente, essa frase aqui tem todo um contexto. Na verdade, isso aqui é chamado pós-verdade. Pós-verdade, uma palavra que em 2016 o dicionário de Oxford colocou como a palavra do ano. Todo ano ele coloca algumas palavras que são a palavra do ano. Então, um bom tempo atrás, selfie foi a palavra do ano. Né? O ano passado foi uma coisa ligada, ano retrasado foi ligada à pandemia. Né? E agora, em 2016, foi fake news. E por que é pós-verdade quando você gosta da fake news? No próximo slide eu vou apresentar o conceito, mas a pós-verdade é o seguinte: é quando as pessoas consideram que os seus sentimentos, aquilo que elas acreditam, mais importante que os fatos em si. Ou seja, você tem a ciência, você tem os fatos, você tem a realidade acontecendo à sua volta. Mas não importa isso. Não importa qual é a minha crença, em que eu acredito. Isto que é a verdade, isto é a minha verdade. Né? E aí a fake news nas redes sociais, ela deu margem para esse tipo de coisa. Pessoas que pensavam coisas extremamente absurdas, né, sem sentido nenhum, e ficavam quietinhas. Elas começaram a ver que tinha um punhado de gente que pensava absurdo igual a elas. E aí isso acabou corroborando que elas saíssem, né? Saíssem lá do lugarzinho escondido que elas estavam, para botar a cara no mundo e começar a defender as barbaridades. Barbaridades do tipo essas que eu vou colocar aqui. Movimento antivacina. Gente, vocês só estão aqui porque o pai de vocês, os avós de vocês, os pais, os avós de vocês e vocês tomaram vacina. Porque se ninguém tivesse tomado vacina, provavelmente 10% estaria aqui, o resto estaria tudo morto. Eventualmente até eu estaria morto.
não passaria da primeira infância. A vacina salva vidas. E aí você vê um bando de... Não tem outra expressão. Vê um bando de idiotas dizer que vacina não funciona. Então, não dá. Né? Eu costumo brincar com meus alunos do mestrado, e vou falar com vocês também, brincar, não, eu estou falando sério. Olha, se você não acredita em vacina, acha que não deve vacinar seu filho, você está no lugar errado, porque a universidade é um lugar de conhecimento. Lugar de se buscar o conhecimento e disseminar o conhecimento. Se você é antivacina, você está indo contra isso. Está indo contra. De repente, o ideal é fundar uma seita, é melhor. Pessoas que... Cara, é verdade, tem gente que acredita em terra plana, tem gente que acredita que o partido nazista era socialista. Ah, pelo amor de Deus, não pode. Isso tudo é o que eles chamam de pós-verdade. Aquilo que eu falei ali atrás. Os fatos objetivos têm menos influência ou menos importância que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Se eu acredito nisso, isso é mais importante que os fatos. Ah, não, mas tem evidências. Não, eu não acredito em vacina. Pronto, ele acha mais 10, vai na internet, busca lá antivacina. Aí tem 300 pessoas, mais uns 200 que falam bem para caramba contra a vacina. Trazem toda uma, entre aspas, argumentação contra a vacina. E o cara vira contra a vacina. Por quê? A crença dele é que a vacina faz mal, porque a vacina é feita do próprio vírus, então isso não pode ser bom. Pronto, acabou. Né? Eu chamava de desprezo pelo conhecimento científico. O Isaac Asimov, lá na década de 60, final da década de 60, ele já falou muito bem disso, né? Definiu muito bem. O anti-intelectualismo é alimentado pela falsa noção de que a ignorância que a minha ignorância é tão boa quanto o seu conhecimento. E isso a gente vê. Né? Eu tenho, como se diz, tem cenas, né, de pessoas, pesquisadores, falando sobre determinados temas, sobre aquecimento global, por exemplo. E vem outro cara lá e fala, não, isso não existe. Beleza. Mas você estudou isso onde? Quais são as evidências? Eu não estudei, eu não tenho nenhuma evidência, mas eu sei que isso não existe. Eu vi lá na internet. E, né, aí isso deu, como se diz, a vazão à grande decepção que foi as redes sociais. Os cientistas sociais achavam que ela ia ser um grande diferencial, mas, né, porque iria democratizar as ações. Não, as participações, as pessoas poderiam se expressar, falar o que pensam, debater, criar novos grupos. E o que se viu não foi isso. Né? O que se viu é mais ou menos o que o Francisco Fernandes, o pesquisador do IFES, falou. Nelson Rodrigues disse que os idiotas tomariam conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Os idiotas podem ainda, né, não ter dominado o mundo, mas certamente estão dominando as redes sociais. Né? E isso dá todo um combustível para a pós-verdade, para dificultar o processo sadio de comunicação. Ou seja, a comunicação hoje ela tem todos os instrumentos para ser algo, pode ser excepcionalmente bem trabalhado, mas, ao mesmo tempo, né, algo imprevisível, que isso não foi previsto por ninguém, ela acabou criando um mundo quase que paralelo, um mundo de pós-verdade e de desprezo pelo conhecimento científico. Né? Eu resumo isso em uma palavra. As pessoas antigamente tinham vergonha de serem burras. Elas descobriram que tem muita gente burra igual a elas, então elas têm orgulho agora de pensar em coisas que são extremamente absurdas. Desculpa o desabafo, mas é isso aí mesmo. Então, gente, nesse mundo complicado, que eu vou falar um pouquinho sobre comunicação, sobre os conceitos, como que ela funciona. Né? Até hoje, não sei se vai continuar. Esses são os conceitos básicos. Enquanto nenhum outro cientista vier, pesquisador, trouxer novas informações, a gente tem que trabalhar com esses aqui. O que é a comunicação? Transferência e compreensão de significados. Eu transfiro, né, e alguém tem que compreender algo, né, um significado que eu quero repassar. E quais são as funções da comunicação? São 4 funções. Controlar o comportamento. Como que eu faço isso? Estamos falando de empresa, organização, nosso conceito de administração. O chefe controla o comportamento da sua equipe via comunicação. Então, ele dá ordens, ele diz o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, qual o comportamento que é adequado. Né? E, com isso, ele vai monitorando as pessoas.
No grupo também é possível você, como se diz, controlar o comportamento dos outros, não um indivíduo controlando o comportamento do grupo, como no caso das lideranças, mas também o próprio grupo. Um grupo, por exemplo, pode hostilizar quem estiver apresentando bom desempenho. Eu já tive situações dessas. Eu fui supervisor de produção e tinha uma equipe com 27 pessoas, vários níveis, desde encarregado até os ajudantes de produção. Eu tinha um cara que trabalhava muito bem no serviço, que era muito difícil. O que ele fazia? Eu era supervisor de produção de máquinas de papel. E quando você refugava um rolo de papel, um rolo enorme, 5 metros de largura, você tinha que cortar ele. A gente chegou até a comprar máquinas para tentar facilitar o trabalho, e as máquinas não aguentavam. Então, tinha que ser na mão, na faca. Você pegava aquele rolo e cortava. Eu tinha um cara que era o melhor cortador que tinha. E o grupo pressionava ele para ele não trabalhar muito bem, para ele trabalhar menos. Por quê? Como ele trabalhava muito e os outros trabalhavam menos, os outros eram cobrados para fazer a mesma coisa que ele fazia. E aí o que acontece? O grupo controlava o comportamento dele. Começava a falar que você é sócio da empresa, quer puxar saco do chefe, né? Ou seja, hostilizava o membro que estava produzindo demais. Mas isso não acontece de maneira formal. O controle do chefe é formal, ele tem esse poder. E o controle da equipe ele é informal. Tá? Uma maneira sutil de fazer com que as pessoas se adequem àquilo que elas querem. O comportamento que a equipe acha mais adequado, que não necessariamente é o comportamento que a empresa deseja. Eu uso a comunicação para motivar. Então, por exemplo, eu posso dar feedback, né? As pessoas modificam. Uma das teorias de motivação fala sobre realização. E quando você diz que a pessoa atingiu um bom resultado, que ela está desempenhando bem, que ela está se esforçando, você tá motivando essa pessoa. Então, o feedback sobre desempenho é uma fonte de motivação. Você elogiar, estimular, né? Isso deixa muitas pessoas motivadas. Você não vive em grupo sem comunicação, então você precisa interagir para conversar com as pessoas. Fala que está chateado, fala que seu chefe é uma mala, fala que seu time está jogando mal, em suma. As conversas do dia a dia, as rotinas, a interação social. E, fundamentalmente, né, o Herbert Simon, acho que eu já falei isso com vocês no período passado, ele diz que o principal construto das organizações, Herbert Simon é um clássico que escreveu Organizations, que é um livro clássico da administração. Ele diz que o principal construto, ou seja, a base da administração, e vocês, como administradores, têm que saber disso, é a tomada de decisão. Então, tomar decisão é a questão essencial dentro das organizações. E para tomar decisão, você não toma decisão sem um fluxo de comunicação funcionando bem, né? O que ele vai fazer? Ele vai proporcionar informações que as pessoas e os grupos precisam para tomar decisões. Eu, municiado de informações de baixa qualidade, ou seja, não tenho um fluxo bom de comunicação com as pessoas, com relatórios, com tudo mais, isso com certeza vai prejudicar o processo de tomar decisão. Então, são essas quatro funções básicas da comunicação: controlar o comportamento, motivar para que as pessoas possam interagir e ajudar no processo de tomada de decisão. A comunicação é bastante importante para o desempenho profissional, né? Uma pesquisa, isso aqui foi uma pesquisa realizada com executivos de sucesso e executivo eficaz. O que é o executivo de sucesso? Um executivo que entrou no posto e ascendeu rapidamente, ou seja, ele entrou lá como coordenador e rapidamente ele estava... Vou pegar uma canetinha aqui para começar a rabiscar aqui para vocês não dormirem aí. Ele entrou aqui como coordenador, no período curto de tempo foi gerente, superintendente, diretor, ou seja, aqui é o tempo, e aqui o cargo, né? E aí, tempo e cargo. Em tempo curto, ou no contrário, tempo é aqui embaixo, o cargo é aqui. Num tempo curto, vamos lá, 3 anos, ele conseguiu sair de coordenador para superintendente, diretor da área, beleza. Então, esse é o cara de sucesso. Rapidamente ele ascende. O gestor, o executivo eficaz, é aquele que traz resultados para a empresa. Não tem uma ascensão meteórica, não quer dizer que ele não vai subir, mas ele não sobe tão rápido como o cara de sucesso. Mas é o cara que
que vai vender mais, que vai produzir mais, que vai ser mais confiável na gestão de finanças, né? E por aí vai. Bom, beleza. Olha só, são 4 variáveis, né, que estão ligadas tanto ao sucesso quanto à eficácia. Observe que para você ser uma pessoa eficaz, a prioridade, aí perguntaram quais são as prioridades. Primeiro, selecionar esse grupo de profissionais executivos de sucesso. Depois, selecionar os profissionais eficazes, executivos eficazes. E aí, para ele, deram uma lista de prioridade das atividades que eles achavam mais importantes. Os executivos eficazes disseram o seguinte: olha, a minha primeira prioridade é comunicação, é o fluxo de comunicação, é como eu interajo com a minha equipe e como eu recebo as informações do ambiente no qual eu estou inserido. Então, para você trazer resultados, você tem que se comunicar bem, pelo menos na percepção de quem já é um bom executivo. E os caras que ascendem rapidamente na carreira, a comunicação é a segunda prioridade deles. E só perdem, olha aqui, para network, que é a rede de relacionamentos. E rede de relacionamentos, gente, nada mais é que você se comunicar, né? Você não constrói uma network sem ser um bom comunicador. Então, você vê aqui como que a questão da comunicação é importante. Se você se você é um cara ambicioso, quer crescer rapidamente, você vai ter que usar a comunicação. Se você quer trazer resultados, você também vai ter que usar a comunicação. Tá, ok? Então, só para sensibilizar vocês da importância da comunicação no dia a dia. Isso aqui é uma atividade que eu só faço normalmente quando a gente está presencial, a gente não está. Então, vamos aqui para o fluxo de comunicação. É teórico, mas não tem jeito. Isso aqui, se um dia vocês vierem fazer alguma prova para o administrador em qualquer cargo, se cair algo de comunicação, é isso aqui que vai cair. Então, eu tenho que explicar para vocês como funciona esse fluxo, mesmo porque a comunicação, quando falha, é porque algo neste fluxo aqui deu errado. Uma ou mais coisas deram errado. Pode ser uma, pode ser várias. Tá? E aí vamos começar a entender como que é o processo de comunicação. Começa com o indivíduo lá que vai... Opa! Começa com o indivíduo, deixa eu voltar aqui, que é o emissor. É quem vai passar a comunicação, né? E aí, o que vai acontecer? Tem 2 coisas. A primeira delas é qual a mensagem que vai ser transmitida. Tem que analisar isso. Então, no processo de comunicação, a primeira coisa, qual o tipo de mensagem? Ela pode ser muito simples. Acabou a minha aula, suponhamos que vocês já estejam presencial, vocês viram um colega e fazem assim. Ó. Se você está à noite na UF e faz assim para um colega, né, que mensagem você está enviando para ele? Vamos, participe um pouco, gente, estou falando demais. Vamos ali na cantina para... Hein? Vamos lá. Deixa eu parar de falar um pouquinho. Você fez assim para o colega, você está chamando ele para quê? Exatamente. Fazendo um lanche, comer, tarde, Carolina. Exatamente isso. Vou fazer um lanche, vou ali embaixo comer alguma coisa. Se fosse meio-dia, era para almoçar. Tranquilo. Mensagem simples. Qualquer emissor com suas características conseguiria passar uma mensagem dessa, né? Mesmo a pessoa que não tenha, como se diz, não tenha muito conhecimento, não tenha estudado, aquela coisa toda, ela consegue passar essa comunicação tranquilamente, porque é uma mensagem simples. O problema é que, às vezes, a mensagem é complexa. Então, vamos lá. Teoria da relatividade. Eu não vou nem usar a teoria da relatividade, eu vou usar uma que é mais fácil a gente entender. Personalidade. Então, vocês conhecem pessoas, ainda não conhecem pessoalmente os colegas, estão conhecendo agora. Aí você olha para um colega, começa a analisá-lo, ver o comportamento dele no dia a dia, as atitudes, e aí você já sabe como que ele é. E um outro colega de outra turma, né, vê um colega amigo seu e chega para você e fala, como que é esse cara? Às vezes é fácil falar, mas às vezes, eu que estudo bastante psicologia, faz parte da minha atividade de gestão de pessoas,
Às vezes eu vou falar de alguém, eu sei como ele é, mas eu não consigo te dizer como que ele é. É difícil você encontrar palavras para descrever o jeito da pessoa. Algumas são fáceis de escrever. Ah, esse cara é extrovertido, é um cara responsável, é um cara isso e aquilo, esse é um cara mais sistemático, mais fechado. Ok, isso são. Mas tem algumas pessoas que são personalidades tão complexas que você não sente dizer como que ele é. Quando você está dizendo isso, é o seguinte: você tem uma mensagem a ser enviada, mas você já começa a ter dificuldade para transmitir essa mensagem, porque ela é uma mensagem mais complexa, ela não é fácil, então você vai ter que elaborá-la mais. Eu gosto de dar um outro exemplo também, aí é meu. Eu dou aula, né, preparo as aulas, sei mais ou menos como tentar transmitir a aula, de forma a chamar a atenção de vocês, tentar passar o recado. Agora, tem uma coisa que eu não faço bem feito quando eu estou ensinando. Pode até ter mais, mas essa aqui eu tenho certeza que eu não faço bem feito. Ensinar matemática. Então, algumas vezes, por exemplo, eu tenho que falar sobre correlação quando eu estou dando aula de gestão de pessoas e eu vou falar de como se monta uma tabela salarial. Aí você tem um eixo de X, eixo de Y. Tal. E, cara, é que o método dos mínimos quadrados é muito claro na minha cabeça, ou seja, ela está lá, tranquilamente na minha cabeça. O problema é que eu não consigo codificá-la. Né? Eu não consigo, quando eu faço assim, eu estou codificando. Quando eu descrevo a personalidade de uma pessoa, eu estou codificando. E quando eu vou explicar matemática para os meus alunos, eu também estou codificando. E aí eu tenho dificuldade. Então, só para vocês entenderem. Né? Tem a mensagem a ser enviada, ela pode ser simples e pode ser difícil. Tá? E também tem a característica do emissor. Então, essas duas variáveis vão me dizer como que eu vou codificar isso. Se de maneira mais fácil, se de maneira mais difícil. Então, pense. Se for uma mensagem complexa, às vezes você tem que pensar para quem que você vai pedir para transmitir essa mensagem. Né? Meu filho agora está morando no Rio. E aí tem algumas coisas, ele não tem muita prática, ele está recebendo o pessoal do gás, da internet. Aí tem coisas que eu peço para ele conversar com o cara, e é técnica, e ele às vezes se enrola. Ele não consegue codificar, ele não consegue. Né? Aí o problema é a mensagem é mais técnica, é um pouquinho mais complexa, ele não tem experiência no assunto e ele não consegue codificar, e às vezes eu tenho que entrar no circuito. Aí, às vezes, eu tenho que ligar para o técnico. Tá? Então, é isso. Primeira coisa, uma mensagem pode ser simples, pode ser complexa. Eu tenho um emissor, que pode ser um prêmio Nobel de Física, e pode ser também uma pessoa mais simples, que não teve a oportunidade de estudar. Então, a partir dessa mensagem, esse emissor, com essas características, vai codificar. E ele tem várias formas de codificar. Né? Codificar é tornar essa mensagem inteligível para quem vai recebê-la. Né? E aí, pode ser fácil se for apenas chamar para almoçar. Pode complicar um pouquinho mais se for para falar da personalidade de uma pessoa difícil interpretação de como que ela é. E pode ser mais complicado ainda para explicar método dos mínimos quadrados e mais complicado ainda para explicar a teoria da relatividade, ou qualquer coisa de física, que é tudo muito louco. Beleza, aí vamos para a próxima parte. Então, aqui já tem algumas possíveis dificuldades. Aqui é um lugar que tem muito problema, né? A escolha do canal inadequado. Mensagem, beleza, tranquilo. O emissor bem preparado, consegui codificar. Agora eu vou escolher por onde eu vou passar essa mensagem. Suponhamos que eu tenha que demitir o Antônio. Bom, a empresa está em crise, o Antônio é um bom empregado, né? Já está há 10 anos com a gente. Tive uma ordem da diretoria, não pude nem escolher. Fala, manda o Antônio embora, que o salário dele é maior, e a gente está cortando o critério é salário. Gente, eu posso ligar para o Antônio e falar assim: ei, Antônio, beleza, beleza, precisa falar contigo. Fala, peraí, chefe, que eu vou na sua safra. Não precisa vir, não. Você está demitido. Não dá. O canal não está adequado. Né? O livro dá um exemplo bem interessante. Teve um caso de um. E o reitor passou uma mensagem via correio eletrônico, via e-mail. E foi terrível, porque essa pessoa que suicidou era muito querida, foi uma coisa muito inesperada. E aí teve gente que passou mal, teve gente que ficou triste. Então, é um tipo de coisa que você não pode falar à distância, não pode ser por escrito, não pode ser por telefone. Você não pode terminar um namoro por telefone, isso é covardia. As meninas fazem demais isso, são muito maldosas. Tem que estar ali presente. Você não pode demitir alguém por telefone ou por escrito.
Tá? Então, a escolha do canal. E tem mais coisas também. Se você vai falar algo simples, você pode falar, conversar e explicar para a pessoa. Agora, se são instruções com um grande número de informações, tem que passar por escrito. Né? Não dá. Se a questão tem, como se diz, é sensível, tem que ser pessoalmente. Agora, se é mais simples, pode ser por telefone, pode ser até não verbal, é o gesto. Ou seja, a escolha do canal é importante. Você pode prejudicar todo o fluxo de comunicação se você escolhe o canal. E aí vamos partir, então, para ter um emissor, o canal, agora para a pessoa que vai receber a mensagem. Isso é fundamental. Vamos supor que você vai dar uma palestra. Eu dou palestra, dou aula e também dou palestras. Quando eu vou dar palestra para um público que não é o público comum do dia a dia, a primeira coisa que eu pergunto é qual é o perfil. Eu tenho que saber quem é que vai receber minha informação. Então, às vezes, eu dou aula para o pessoal de nível médio, que está fazendo um pré-vestibular e quer saber como funciona a universidade. Eu pergunto, eu falo, quantas pessoas vão estar, qual o nível delas, tal. Vou dar aula de MBA. MBA tem. Aí eu peço, toda vez que eu vou dar aula de MBA, eu peço o carômetro, aquela coisa que vocês tinham lá no ensino fundamental, que é a foto do aluno e com um perfil rápido, 3, 4 linhas, o nome dele, a formação, né, no que ele está formado, e a experiência profissional. Porque a partir dali eu vou ver o direcionamento que eu vou dar na minha comunicação com eles. Né? E aí é porque é ele que vai receber a minha comunicação. E aí você pode ter problemas quando você não leva em consideração o seu receptor. Aí eu uso o caso de um conhecido meu, não vou nem dizer colega não, que é conhecido só, o bicho é uma mala, chato pra caramba. E ele uma vez foi para o Nordeste, já tem um tempo. Ele foi com um amigo meu contou essa história. Ele estava, acho que em Recife, alguma coisa assim, e infelizmente, né, gente, isso já tem tempo, mas hoje não é tão diferente. Os serviços no Brasil, de uma forma geral, não são bem feitos. Em áreas turísticas, do qual as pessoas não são treinadas, o cara, não, às vezes, não vai prestar aquele serviço 100%. Ele vai demorar um pouco, não vai dar as informações necessárias. Você está passeando, né? Ainda mais está no Nordeste, releva. Você está para relaxar. Mas o cara era uma mala. É uma mala. Ele não relaxava de jeito nenhum. Aí o que ele fez? O garçom não atendeu bem ele. Mas não foi por maldade, não. Foi porque, coitado, não estava preparado para isso. Quando acabou o atendimento, ele chamou o garçom e falou: agora eu vou te dar um feedback. Rapaz, quando ele falou que ia dar um feedback, o cara quase sacou uma peixeira. Quase deu um soco na cara dele. Se tivesse com a peixeira, sacava a peixeira. O que você está achando que eu sou para você me dar um feedback? Você está doido, meu bichinho? Ele não sabia nem o que era a palavra feedback. Isso é uma questão clássica de você entender quem é o seu receptor. Porque, dependendo da forma que você vai falar, ele não vai entender a sua mensagem. Se eu vou falar sobre economia doméstica e chego lá e uso termos extremamente acadêmicos, não vai adiantar nada. Então, eu tenho que entender o meu receptor. E aí, beleza, entendeu, receptor, a mensagem, então, ele decodifica e aí dá o feedback. Tipo assim, olha, estou entendendo dessa forma. E aí forma-se o ciclo. Né? Esse feedback ele é importante e, às vezes, ele é natural, na maioria das vezes é natural, porque você está dando uma palestra, não tem ninguém, todo mundo com cara de assustado, provavelmente ninguém está entendendo nada. Né? Se eu estou dando aula para vocês, todo mundo indo embora, porque a aula está chata, e por aí vai. Então, algumas vezes é importante você criar mecanismos oficiais de feedback. Tá? O que é um mecanismo oficial? Ter certeza do que está acontecendo. Eu faço isso, não dá para fazer na graduação, mas eu faço no mestrado. No mestrado são poucos alunos nas turmas, então eu posso fazer isso, que dá para ler todo o material. O que eu faço? Eu dou uma aula, por exemplo, políticas públicas, ciclo de políticas públicas. Explico uma das partes, né? Formação da agenda, que eu já falo durante 3, 4 horas seguidas. A última meia hora eu não falo nada. Eu peço para eles, nem consultar nada, escrever o que eles entenderam da matéria que foi dada. Falo assim, gente, não é para consultar, eu não vou dar certo ou errado, eu vou dar pontos se vocês entregarem para mim. Se está certo ou errado, não existe certo ou errado. Porque isso vai ser a forma
de eu saber o que vocês aprenderam. E aí eles fazem isso. Muitas das vezes eu falo uma coisa, o pessoal escreve outra. Pode ser problema meu, pode ser problema deles, não sei, mas aí na aula seguinte eu volto, olha, algumas pessoas, quando eu falei, entendeu Z, não é isso não, deixa eu só reforçar, é assim, assim, assado, isso já aconteceu, mas o que é isso? Né? Feedback, às vezes acontece isso, você está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra, isso é mais comum do que a gente imagina, vocês provavelmente já passaram por isso. Tá? Então, comunicação é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado. Eu que o diga, né? Às vezes eu dou algumas orientações aqui para algumas pessoas que trabalham comigo, vem tudo errado. Aí eu falo, o problema não é dela, o problema é meu, que não entendi quem era o receptor, né? Que não testei para saber se ela tinha mensagem, e aí a pessoa faz tudo errado. Então é vida que segue. Tá? Vamos lá. Então, falando da comunicação interpessoal, vamos falar dos 3 tipos. Comunicação oral, escrita e não verbal. Essa aqui ela tem uma vantagem, né? É rápido. Então, se eu quero transmitir uma mensagem rápida, é oral. Conversando com vocês é rápido. E o feedback é instantâneo. Aqui não está sendo porque vocês não colocam as carinhas, mas em breve eu vou estar presencial, e aí eu vou ver a cara de vocês e vou estar vendo o feedback. É rápido e eu vejo se vocês estão entendendo ou não, se estão gostando ou não. E aí tomo as atitudes necessárias para fazer a correção que for preciso. Qual a desvantagem? Aquilo que eu falei, cada um vai interpretar a mensagem da sua maneira. Então, quando eu dou aula no mestrado, são 5, 6 alunos, eu peço para eles escreverem o que entenderam, para eu ler, para ver se o processo está se fechando da forma como eu queria. É o feedback que eu recebo deles. Comunicação escrita. Essa aqui tem que tomar cuidado, né? Eu já vi gente, vocês já viram também, né? Gente combinando propina por escrito. Está doido, gente. Tem certas coisas que você não escreve. Então, coisas que têm possibilidade de serem judicializadas, você jamais escreva. Porque, às vezes, é coisa que não tem maldade nenhuma. Você quer apenas comunicar a uma pessoa um fato, mas se você escreve, você pode ser, como se diz, que pode ser prejudicado. E aí, o que você faz? Eu não vou escrever. Então, essa é a primeira coisa. Antes de falar da vantagem e desvantagem, cuidado com o que você vai escrever. Pode ser usado contra você. Qual é a vantagem? É tangível e verificável. Questões mais complexas você tem que escrever, você tem que dar ordens por escrito. Se a pessoa precisar consultar, ela vai lá e olha de novo. Qual a desvantagem? Demora demais. Né? Tanto é que o próprio WhatsApp ele demonstra isso para a gente. A maioria das pessoas passa mensagem gravada. Eu acho que são 2 motivos. Né? O primeiro deles é a questão de tempo, consome menos tempo para você falar, e a segunda é para a pessoa não ver os erros de português. Eu não passo mensagem gravada, porque eu odeio mensagem gravada, receber mensagem gravada. Porque eu gosto de ler rápido, é muito mais rápido. Na minha percepção, o WhatsApp é uma mensagem para ser rápida. Quando você grava, você quer lembrar de alguma coisa, você tem que ouvir a mensagem inteira, não faz sentido, mas tudo bem. Para algumas coisas, tudo bem, mas para tudo, tem gente que só manda. Aí a pessoa manda, fala lá 10 minutos, eu vou lá e escrevo 10 linhas. 10 linhas não, 13 também não sou de escrever muito, não. Então, temos lá a escrita. A vantagem é tangível e verificável, a desvantagem é demora para cacete. Tá? E, por fim, o corpo fala. Então, é a chamada comunicação não verbal, e ela é muito importante. Todo e qualquer movimento corporal tem um significado. Né? O corpo fala. Vou lá no INSS para tirar uma informação sobre as minhas contribuições. Chego lá, aí tem um atendente que está com a cara assim, quase dormindo, com o corpo todo largado. Vira para mim e fala assim: pode falar aí que eu estou te atendendo aí, vou te atender com o maior carinho. Vocês vão acreditar no que ele falou ou vocês vão acreditar no corpo dele? Né? Que é a mensagem que o corpo dele está passando, de desleixo, que não está nem aí. O que vocês acham? O que é mais importante? Ele dizer que vai te atender bem ou a forma desleixada, a postura péssima que ele está tendo? O corpo. Então, o corpo fala. É a chamada, é o que a Micaela está falando. O Arthur falou, o corpo, Micaela, é a mensagem não verbal. Né? E a mensagem não verbal passa vocês, por exemplo,
são jovens, então vão fazer muito processo seletivo da vida, né? A não sei que você vai montar a sua própria empresa ou trabalhar na empresa do pai, ou então vai tentar um concurso público, né? Mas quem for tentar na iniciativa privada, ser empregado, cara, não tem jeito, vai ter muita entrevista. Saiba que um simples toque de mão já fala um pouquinho sobre você. Vou para uma entrevista e dou aquele apertozinho de mão assim, quase imperceptível. Mostra o quê? Insegurança, né? Então, o próprio toque de mão já está falando para essa pessoa, ou ela está nervosa, ela está insegura, né? Agora, se você massacra a mão da pessoa, também que cara arrogante, pedante. Contato visual. Gente, a maioria das pessoas não são artistas. Eu vou chutar aqui o número, tá, gente? É um chute mesmo. 80% das pessoas não são artistas. O que quer dizer com isso? Essas pessoas que não são artistas, elas não conseguem mentir olhando no seu rosto. Agora, tem 20% que é mentiroso profissional. Ela mente olhando para você e com um olhar feio, parece ator, né? Mas você chega para a sua namorada, chega assim, final de semana acabou, e você fala, aí, você saiu com as suas amigas depois que eu te deixei em casa? Os 80% são pessoas normais. Se a menina saiu, ela não consegue olhar nos olhos. Ela dá uma recaída, ela vira para o lado, vira para o outro. Porque as pessoas, quando mentem, se ela for falar que não saiu, se não quiser assumir o que ela fez, as pessoas normalmente, quando mentem, as pessoas normais, 80%, que não são artistas, têm dificuldade de estabelecer contato visual. E aí, às vezes, você é muito tímido, não estabelece contato visual. Às vezes, você não está mentindo, mas você não consegue estabelecer. E aí, a imagem que você vai passar é que você não está sendo sincero, porque o seu corpo fala. Expressões faciais. Vou lá no primeiro dia almoçar na casa da minha sogrinha. Todo feliz, estava namorando a filha, agora vou conhecer a família, em breve vou ficar noivo, depois vamos casar. Família tradicional brasileira. Cheguei lá para o almoço, minha sogra é muito gente boa, cozinha super bem. O que ela faz? Frango com quiabo. E eu odeio frango com quiabo. Mentira, gente, eu sou apaixonado por frango com quiabo. Mas suponhamos que eu odiasse. Quando baixar o frango com quiabo na mesa, não tem jeito. Se eu não gostar de frango com quiabo, a minha fisionomia vai fechar na hora. Ela vai dar um desespero de causa. E aí ela vai olhar para você e falar assim, você gosta de frango com quiabo? Assim, oh, adoro. Você vai falar que adora, mas o seu próprio adoro já não vai sair da mesma forma. A expressão facial vai dizer mais do que você está falando efetivamente, né? Esse aqui eu até pensei em tirar, mas não vou tirar, porque, querendo ou não, né, aquilo que eu falei, vocês estão entrando no mercado de trabalho. Esse dia eu tive até que chamar a atenção do meu filho por causa disso. Aparência. Aparência conta, gente. Ainda mais no mercado profissional. Se você quer ir para uma empresa, vai fazer processo seletivo. Eu, por exemplo, né, eu fiquei muito amigo da minha selecionadora, da primeira selecionadora minha. Eu fui muito bem no processo seletivo, tinha mais de 300 alunos, 300, eu fui para estagiário na empresa, passei em primeiro lugar, fui bem para caramba. E aí, de curiosidade, eu já sabia que eu tinha ido bem, fui perguntar para a selecionadora como que eu tinha ido. Eu falei, André, tirando o sapato sem meia, que você foi, o resto foi tudo bem. O quê? Você foi de sapato sem meia. Naquela época eu não usava meia, não. Só deixou você passar para estagiário, a gente faz vista grossa. Tudo bem, o tempo mudou, mas, gente, lembre-se, hoje as coisas são mais abertas, né? A questão da tatuagem, a questão do brinco, o tipo do cabelo, as pessoas são mais flexíveis. Eu diria até que são bem mais flexíveis, mas não necessariamente todos. O que acontece é que há muita repetição do discurso de que a aparência não importa. Só que o cara está falando isso da boca para fora, porque ele tem a minha idade, ele conviveu o tempo todo com uma caretice danada, ele sempre foi conservador a vida inteira. E essa questão de aparência é relativamente recente, de não ser tão importante. Vamos botar 10, 15 anos, né? Que as pessoas podem se expressar mais via tatuagem, via brinco, isso e aquilo. E aí eu conto essa questão da aparência, e tem uma vez uma aluna contou o fato de uma amiga dela, falou, professor, porque teve gente que falou que não, professor, hoje é tranquilo. Aí a menina levantou e falou, é tranquilo, não. Porque tinha uma amiga dela que estava passando um processo seletivo, estava indo muito bem, e ela estava indo de lenço.
ela é negra, e aí no dia que ela, na última etapa do processo seletivo, ela foi ser o lenço, e ela tinha um cabelo, né, aquele cabelo, eu acho muito bonito, aquele cabelo que é aberto, né, que esse dia até o pessoal dos colégios militares não estão deixando as mulheres entrarem assim. E essa amiga falou com ela, falou, nitidamente, quando eu fui desse jeito, vestida mais à vontade, mais do jeito que eu fui reprovada no processo seletivo. Então, a aparência conta. Eu ia falar do meu filho, o que meu filho fez. Ele foi fazer ele está fazendo economia, e aí tinha um processo seletivo para monitoria. Ele iria fazer para a história econômica. E era à distância. Aí, exatamente esse computador que eu toquei, eu estou vendo ele ir de boné, com camisa toda doida, você está de sacanagem. Não tem nada a ver. Eu falei assim, olha, pode até não ter nada a ver, porque pode realmente não ter, mas na dúvida, não faça isso. Para que você vai de boné? Para que você vai com essa camisa? Vai lá, penteia essa porcaria desse cabelo, põe uma camisa melhor, né? E passa o processo seletivo. Ele não sabia nem que ia usar a câmera, né? Foi usada a câmera e tudo mais. Ele acabou não passando, eram 2 vagas, ele ficou em quarto lugar, eram 12 candidatos, ficou em quarto. Mas na entrevista ele já não foi bem, porque a nota, ele tinha tirado 10 e 10, então a nota dele estava boa. Tinha um outro fator que eu não lembro mais, e a entrevista. A entrevista, ele tirou tipo 6,8 na entrevista. E olha que ele respondeu bem. Provavelmente teve alguma coisa na aparência ou no jeito dele que o professor não gostou. Mas vamos lá. Então, gente, cuidado. O corpo fala. Tá? Deixa eu avançar aqui. Aquilo que eu falei lá atrás, tá? Você tem mensagens. Você tem mensagens que são rotineiras, aquilo que eu falei, simples, tranquilo, igual vamos almoçar. E você vai numa escala, um crescente aqui, até chegar na mensagem complexa. Então, você tem aqui os diversos aí, canais de comunicação. Deixa eu tirar esse pontinho aqui. Você tem os diversos canais de comunicação. Então, é um critério para você escolher. Mensagens mais simples, você pode usar os canais mais pobres. Aqui, ó. Então, aqui, ó, esse lado aqui. Então, mensagem, um folheto, um boletim. Mensagem boba, olha, o refeitório hoje vai ter chuchu, beleza. Então, à medida que vai se tornando a mensagem mais complexa, o canal tem que ser um canal mais rico. E aí, de folheto, boletim, passa para memorando, vai para e-mail, telefone e conversa face a face. Vou dar um exemplo de mensagem não rotineira. Eu trabalhava aqui na Papel Piraí, Schwartz, Papel Piraí, que pertencia a Souza Cruz, e ela foi vendida para Schwartz Molduí. Isso é grave, né? Porque a primeira coisa que o pessoal pensa, vou ser mandado embora. E muita gente foi mandada embora. Para você ter uma solução de continuidade e não dar uma crise grande de produtividade, você tem que comunicar esse fato, primeiro para os empregados, depois para a sociedade. E essa conversa foi com todo mundo. Né? Foi chamada as pessoas, os executivos, numa sala, lá a direção explicou tudinho, tentou acalmar o pessoal, contou um punhado de mentira, mas o que é isso? É uma mensagem não rotineira. Não é todo dia que você vende uma empresa. Ela não é ambígua, ela é complexa. Então, você tem que usar o quê? O canal mais rico possível. Então, alguns cuidados tem que tomar a comunicação para você não fazer besteira. Tá bom? Tem algumas barreiras, né, para a comunicação. Já falamos muito. Escolha inadequada do meio. Não vivo mais sem essa canetinha. Ficar rabiscando. Qual o canal que eu vou usar? Né? Se coisas simples, canais pobres. Se coisas complexas, canais ricos. Gente, você quer que a comunicação dê problemas, virar aquele telefone sem fio, passa uma mensagem para um passar para o outro, um passar para o outro, para o outro passar para o outro. Vira boato. Outra coisa, aí é comunicação individual, você conversando com uma outra pessoa. Se você está conversando com uma pessoa e ela está com um problema grave, não está relacionado com a conversa, ela está preocupada com outra coisa, analisa se não é melhor você conversar outra hora, porque provavelmente ela não vai
vai estar prestando atenção. Então, fala assim, olha, esquece um pouco dos seus outros problemas, essa preocupação que você está vindo quando o Botafogo estava perdendo de 1-0. Falou um punhado de coisa importante. Eu falei, olha, não adianta você falar nada, que eu não estou ouvindo absolutamente nada. O Botafogo só empatou os 50 minutos do segundo tempo. Por quê? Eu estava preocupado com o meu time, estava perdendo. Tá? Preconceito e status. Eu gosto de explicar esses dois juntos. Para baixo, outro é para cima. Existem chefes que não gostam de conversar com níveis hierárquicos mais baixos. Eu já vivenciei isso. Foi uma das maiores besteiras que eu já fiz na iniciativa privada. Eu já fiz muitas besteiras. Essa talvez tenha sido uma das piores. Eu sempre fui muito aberto, nunca gostei muito de formalidade. E eu estava começando a trabalhar no meu primeiro emprego, lá na Santa Cruz. Aí um gerente de rádio para mim fez uma pergunta de quantos menores aprendizes nós tínhamos na época. Quem cuidava disso era a minha secretária. E essas burocracias eu não estava nem aí. Aí o que eu fiz? Chamei a Lúcia, é o nome dela mesmo. Lúcia, você poderia me informar? Ah, não, minto, faleci com ele. Bittencourt, que é o nome, né? Paulo Bittencourt. Quem cuida disso, para mim, ela só me passa os relatórios, mas quem faz isso e atualiza os dados é a Lúcia. Vou passar para você conversar com ela. Ele não quis conversar com ela. Ele falou, não, você pega informação com ela e me passa agora, vou te esperar no telefone. E eu, moleque novo, né, primeiro emprego, não tinha muita experiência, cara, fiquei toda assim tenso já. Chamei a Lúcia e pedi essa informação. Quando eu pedi informação para ela, falei, deixa que eu falo com ele. Aí eu peguei e falei, não, passa a informação para mim. Eu não queria falar com ela, aí ela ficou brava. Ficou brava, foi lá, pegou o relatório, mas não falou para mim o número, abriu na minha frente assim. Abriu, tá aí. E eu tenho dislexia, né? Eu olho assim, relatório, não vejo nada. Assim, aí onde? Tá aí. Aí tá, pará. Achei lá 12 menores aprendizes. Aí tá. Formei para o cara, beleza. Mas daqui a pouco ela vai reclamar comigo. Por que eu não tinha? Porque eu não poderia ser assim? Por que eu não podia? Eu poderia ter amenizado, mas eu resolvi não amenizar. O que eu fiz? Falei assim, olha, eu não passei por... Foi a primeira coisa que eu falei com ele. Ele não quis falar com você. Nossa, menina, ficou arrasada. Não deveria ter feito isso. Foram as piores besteiras que eu já fiz. Mas isso aconteceu por quê? Preconceito. E não pode ser assim, gente. Se você vai ser dono de empresa, se você pensa em montar uma empresa, se você pensa ser gestor, se você pensa ser consultor, não importa. Tem que lidar para cima e para baixo. Os japoneses ensinaram para a gente, quem está no dia a dia tem mais informações do que quem tá no meio da hierarquia. O cara está lá no dia a dia, é um vendedor, é um operador de máquina, é um técnico. Se você pede para falar, por exemplo, não falo com técnico, eu quero falar com um supervisor, com um engenheiro, existe uma coisa chamada filtragem. Né? Ninguém conta notícia ruim, cada um que conta diminui um ponto, vai amenizando. Aí chega no gerente, a notícia está ótima, porque cada um vai amenizando, né? Tira algo negativo. Então, preconceito é algo que é uma barreira à comunicação. E o lado contrário, o preconceito é um executivo não querendo falar com os níveis mais baixos da hierarquia. E o Estado tem pessoas no nível mais baixo que não conseguem falar com um diretor, com um gerente, com um executivo que treina nas bases. Isso é uma barreira à comunicação. Isso aqui existe muito. Várias pessoas que eu conheço têm um comportamento defensivo. Você tem que diagnosticar e falar com a pessoa para parar. É do tipo assim, alguém fez algo de errado ou algo que precisa ser corrigido, você está dando um feedback, a pessoa não escuta, não, ela começa a dar justificativa. Nossa, é terrível isso. Não, mas olha só, eu não fiz isso por causa disso e disse aquilo. E eu falo assim, cara, não quero saber por que você não fez. Eu estou falando o que aconteceu, depois você analisa. Não quero ouvir desculpa agora. O comportamento defensivo é tipo desculpa. A pessoa não está preocupada em resolver o problema, quer tirar o dele da reta, né, e arranjar desculpa. E fala um punhado de coisa, bota a culpa nos outros, faz a sobrecarregada, isso e aquilo. Não pode ser assim. Juízo precipitado você não ouviu tudo que tinha, ou seja, você não tem todas as informações e já quer tomar uma decisão. Isso aqui é isso. Não tome decisões precipitadas. Todo mundo falando ao mesmo tempo, chamado competição de mensagens. Filtragem é mais ou menos o que eu falei aqui, já acontece no preconceito, né? A filtragem acontece no preconceito, mas aqui o exemplo aqui é diferente. A filtragem, eu ouvi
o cara faz um relato de fatos. Eu só levo em consideração 6, porque 4 eu não quero levar em consideração, ou vão me prejudicar. Então, eu filtro as informações. Eu faço a pós-verdade minha, né? Só escuto aquilo que eu quero ouvir. E o simples fato de você ser homem ou mulher, as mulheres e os homens se comunicam de forma diferente, têm modelos mentais diferentes. O homem se comunica para dizer que ele é o macho alfa. Então, se você entrar na sala dos professores, por exemplo, que só tem homens, que é o caso da minha sala, por exemplo, fica um sacaneando o tempo todo. Eu observei esse comportamento, mas o objetivo desse é só nerdental mesmo, não era para ser assim, não. Mas não tem jeito, isso aí é formação, a gente não muda da noite para o dia, ainda mais que a gente é mais velho. Mas é do tipo, um querendo desmoralizar o outro, porque usa a comunicação para mostrar a sua superioridade em relação ao outro. Isso é fato, as pesquisas demonstram isso. O homem se comunica para mostrar o seu poder em relação às outras pessoas. Ele é o macho alfa. As mulheres não se comunicam para mostrar poder, as mulheres se comunicam para mostrar empatia e solidariedade. Então, essas diferenças dão um problema. Tá? Assertividade. Bom, a gente vai fechar, então, agora com assertividade. Tem um exercício aqui que a gente não vai fazer. Ah, está aqui, não, está aqui. Assertividade está aqui. Gente, o que é ser assertivo? Bem legal isso aqui. É a capacidade de nos afirmarmos aberto e francamente, sem provocar constrangimento aos direitos do outro. Por que eu estou trazendo esse conceito de assertividade? Que para ser gestor, cara, tem que ser assertivo. Sem ser assertivo, você não vai a lugar nenhum, a não ser que você não tenha ambição. Olha, até para ser técnico, até para ser especialista, eu não quero ser especialista em finanças, em logística, em marketing, eu não quero ser gestor. Até você precisa ser assertivo, você tem que se afirmar, falar aquilo que você pensa de uma maneira direta, sem ofender os outros, sem ofender o direito dos outros, sem causar constrangimentos, mas você tem que se pronunciar naquilo que você pensa. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil para vocês guardarem o que é ser assertivo. Vamos imaginar, estou olhando para a UF aqui, deve ter algum de vocês aqui na UF, daqui do meu mini escritório eu consigo ver a UF. Suponhamos que acabou a aula às 10 horas da noite, vocês estão se conhecendo agora, e aí descem 2 alunos. Né? Chega lá embaixo, um está de carro e o outro não está de carro. O que está sem carro pede uma carona. Assim, aí chega assim, opa, e aí, tranquilo, tranquilo. Você está indo para onde? Eu falei, estou indo para o Jardim Amália. Ah, tá. Podia me dar carona? Eu falei, posso, com certeza. Quer ser amigo, gente boa, conversando nas aulas. Você mora onde? Na Ponte Alta. Cara, para quem não é de Volta Redonda, Jardim Amália é de um lado, a Ponte Alta é do outro. Esse cara que pediu a carona, ele é abusado. E aí a gente vai ver como algumas pessoas reagem. Quem não tem assertividade, e eu conheço algumas pessoas que são assim, ele não consegue falar não. Na verdade, no fundo, ser assertivo é conseguir falar não quando necessário, não sair falando não para todo mundo. Mas, se o cara for totalmente não assertivo, não tem capacidade assertiva, sabe o que ele vai fazer? Ele vai levar o cara lá na Ponte Alta, mesmo ele sendo folgado, depois ir para a casa dele. Por quê? Ele não consegue se afirmar aberto, francamente, sem provocar constrangimentos. Agora, se ele for assertivo, na medida certa, você tem assertividade demais, pode ser um pouco de grosseria. Você não quer fechar as portas, você não quer brigar com a pessoa, você é assertivo na medida certa. E olha, eu tento ser assertivo demais, às vezes eu critico. Não, não. Não é sempre que dá para ser assertivo, não. A gente tem que se flexibilizar, tem que ser político, tem que ceder. Mas eu sou assertivo, eu acho que na medida certa, na maioria das vezes. Mas o que seria ser assertivo numa situação dessa? Olha, meu amigo, você sabe que Jardim Amália é para um lado e a Ponte Alta é para o outro. Eu tenho que chegar em casa mais no horário da manhã, vou ter que acordar cedo, não posso ficar dormindo até mais tarde. Gasolina está cara para caramba também, né? Mas eu vou fazer o seguinte: aqui na Vila Americana, é difícil passar ônibus para você. Eu posso te deixar ali no ponto rodoviário. Eu ando mais 10 metros, te deixo lá e depois eu retorno para o Jardim Amália. E ali vai ser tranquilo para você pegar o ônibus para a Ponte Alta. É o que dá para fazer por você. Pronto. Não é para brigar para o cara chamar ele, apesar de merecer. Não, não, foi assertivo.
Tá? E aí, se você não é assertivo, se você aceita tudo e faz tudo, o que vai acontecer? Você não sabe lidar com conflitos com facilidade e naturalidade. Gente, conflito existe por aí, cara, o tempo todo. A gente não pode fugir do conflito, não pode ter medo do conflito, tem que saber lidar com ele. E ser assertivo, você vai lidar bem com conflitos. Tem que saber dizer não. Se tiver dificuldade, fica treinando em frente ao espelho. Se tiver um cachorrinho de estimação, fala não para ele. Não vai agora, não. Não vai passear, não. Não vai comer agora, não. Você expressa seu desconforto preservando o relacionamento, aprimora a comunicação, adquire maior confiança pessoal e, fundamentalmente, se você não é assertivo, a sua imagem é ruim, você é tido como uma pessoa fraca, uma gestora ou um gestor fraco. A sua imagem ela fica arranhada, você não tem credibilidade. Né? E consequências de não ser assertivo. Vamos lá. Se você não consegue falar não, você vai ser explorado. Então, por exemplo, carnaval, eu tenho uma equipe de 10, 15 pessoas, eu preciso que uma venha trabalhar. E todo mundo, dos 15, todos adoram carnaval. Quem que eu vou escolher? O cara que não sabe falar não. Pode ser qualquer um, eu vou escolher quem? O cara que você fala com ele, ele aceita. Ele pode até estar com uma viagem programada, ele pode ser apaixonado por carnaval, mas como ele não consegue falar não, ele vai ser explorado. Você vai. O cara trava e ele vai. Quando eu era mais jovem, tinha a idade de vocês, eu tinha baixa assertividade, então, de vez em quando, eu era explorado. Eu estou contando para vocês, lembrando de algumas situações que aconteciam comigo. Você internaliza, porque você queria falar não e você não consegue. Internalizar, né, também tem um termo na medicina que chama somatizar, na psicologia, na medicina. Você traz para dentro de você, você somatiza, você transforma algumas situações do dia a dia em doença. E as mais comuns, quando você não é assertivo, né, quando você está sofrendo pressão no trabalho, está sendo explorado, aqui não está não, mas é pele, né, doenças de pele, coceira, úlcera, gastrite, começa com uma gastrite, uma úlcera, uma doença de pele, você começa a somatizar essas questões. Seu comportamento civil é apagado e, só para reforçar, você não vai ser promovido. Porque se você não é assertivo, você não se afirma, você não defende os seus pontos de vista, você é uma pessoa que cede muito rápido. Ninguém pode ser assim. No campo profissional, se você é assim, é difícil você ir em algum lugar. Artistas podem ser? Podem. O Caetano Veloso, por exemplo, ele é totalmente não assertivo. Uma vez ele estava dando uma entrevista na casa dele, né? E o que aconteceu? Ele pediu para interromper que ele queria beber água. Aí ele levantou, foi até a cozinha, pegou a água e voltou. E aí, o cara está dizendo, Caetano, você tem aqui seu assessor, você tem a sua ajudante aqui. Você não pediu água para eles trazerem para você, você não consegue pedir nem para uma pessoa trazer água para mim. Né? Então, baixa assertividade, mas é um talento fora do normal, então ele pode ser não assertivo. Tá? Então, é isso. Isso é assertividade, bem rapidamente. E, por fim, antes da nossa prova, temos feedback. Mas o que eu vou fazer? Feedback, eu peguei essa parte de feedback, eu aumentei ela e coloquei na disciplina optativa de tópicos especiais de gestão de pessoas. Muitos de vocês estão fazendo também essa disciplina, então eu não vou explicar de novo o feedback. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a gravação de feedback e colocar para vocês. Tá? E aí vai dar mais uns 30 minutos para vocês entenderem feedback. Feedback vai cair na prova, eu diria que é uma das questões mais fundamentais para você crescer como pessoa e como profissional. Mas assistam um vídeo que vocês vão entender bem o que é. Tá legal? Deixa eu parar, então. Aqui termina a nossa aula. Deixa eu parar a gravação. Espera aí. Interrompendo a gravação.